Eu não gosto de inverno. Amo Nova Friburgo, nasci aqui, mas o inverno não me faz bem. Eu não me sinto bem, sabe? Andar cheia de roupa, me dá dor nas juntas, é uma coisa assim, né? Então, eu estou fazendo um trabalho comigo de me harmonizar com o inverno, porque não adianta, eu não vou mudar. O inverno não vai acabar porque eu não gosto dele, né? Então eu faço assim, bom, no inverno, o que tem no inverno? No inverno, quando vai chegando maio, já começam as flores do Manacá da Serra, que é nessa época, finalzinho de maio, junho, julho, e aqui em Friburgo fica lindo, né? Tá bom, Manacá da Serra. No inverno também, quando vai chegando maio, junho, tem muita pocã, cada uma mais linda do que a outra. Eu adoro pocã, daquela bem madurinha, tudo bem, então é nessa época. Outra coisa, chega as cerejeiras, também na época do inverno. Depois, quando vai chegando lá para agosto, começa o canto do sabiá, que ela começa a ensaiar aquele canto. Então é assim que eu vou me harmonizando com o inverno, e quando eu vejo já passou o inverno. Aí quando chega 21 de junho, isso eu aprendi com meu pai, os dias começam a crescer. Porque o que eu não gosto é desse período que os dias vão ficando curtos, chega 5h30, dependendo da temperatura, do clima, já está escuro. E aí quando chega 21 de junho, nas proximidades do solstício de inverno, aí dali em diante os dias vão começar a crescer discretamente, até dezembro, no solstício de verão, né? Então tudo isso me fascina, e é assim que eu vou me adaptando com o inverno, sabendo que ele é um período que tem essas coisas boas, né? Tem o morango, se bem que morango hoje a gente tem morango o ano inteiro, né? Gente, hoje na rede, comigo, com vocês, Elizabeth Souza Cruz. E nós temos várias coisas em comum, né? Coisa, né? Entre elas, o jornalismo, a poesia, porque ela acabou aqui, tudo isso que ela falou, na verdade, é uma grande poesia. E também somos avós. De vez em quando a gente se encontra aí pelas praças, bancos das praças da vida. Nossa. E a gente fica trocando aí As figurinhas. as figurinhas também enquanto avó, né? É. Tanto é que eu ia até começar aqui com uma trova, né? Que você fez para minha neta Clara Luz, quando ela fez 4 aninhos, dia 8 de abril agora. Mas aí a gente começou a conversar e tava tão lindo o que ela tava falando que eu falei, não, a gente combina uma coisa e começa de outra, e no final tudo isso é muito importante. E a trova é assim: é um sol que nos ilumina, é a doce luz do luar, porque clara luz divina nasceu para iluminar. Verdade. Eu sou pura gratidão, porque foi a segunda trova que você fez. Na verdade, quando a Clarinha nasceu, você também fez uma trova linda. Foi. Né? Isso mesmo. Não, essas coisas me inspiram, né? Você posta lá suas fotos. Eu vi e falei, poxa, eu preciso fazer uma trova então para Clara Luz, que o próprio nome dela já é poético, né? A criança já é tudo de bom. Ainda quando traz esse nome que já tem uma carga poética, né? Então é muito fácil, você olha assim e vem a ideia da trova. Eu não preciso sair do contexto, não preciso me afastar, não preciso ir para o alto da floresta, para o morro, para poder me inspirar, não. É assim, eu olhei e já fiz a trova. E o que veio primeiro? A neta, o jornalismo ou a trovadora? A trovadora veio antes. Veio antes. Porque, na verdade, eu sou conhecida como trovadora, mas o que eu gosto mesmo, assim, a minha arte literária é a crônica, né? Eu teria que escrever uma crônica por dia como cronista. Então, eu me encantei pela trova justamente pelo movimento dos trovadores. Eu gostei do ambiente, gostei daquelas pessoas e fui ficando. Porque quem tem facilidade para fazer uma crônica e gosta, tem às vezes uma certa dificuldade para passar para a trova, porque você tem que fazer a síntese. E eu às vezes fazia uma crônica, pegava aquela crônica e transformava numa trova. E acabei me apaixonando pela trova, às vezes a dificuldade de fazer uma trova eu amo, porque eu adoro pensar, eu adoro ficar matutando uma ideia e depois que vem aquela ideia eu falo, puxa, consegui. Isso é bom na trova, né? E a trova também me levou a melhorar mais ainda a minha arte em prosa, porque às vezes eu estou escrevendo um texto e eu leio, por exemplo, eu sou colunista do jornal A Voz da Serra e eu quero que no meu texto tenha uma cadência.
Então, às vezes, eu troco uma palavra, uma coisa... E aí isso já dá um movimento, né? Para poder, que eu digo assim, Elizabeth, essa frase não tá legal, ela não tá com cadência. Eu mesma falo para mim, você não está fazendo trovas, mas eu quero levar essa cadência para o meu texto em prosa. Então, a trova me ajudou muito, sabe? A coisas assim, fixar coisas que nem na escola eu consegui fixar. Entendi. E aí eu me apaixonei pelo movimento, me envolvi demais. Porque aqui em Nova Friburgo é um celeiro também de trovadores, também, né? Isso é a cidade, você né? é presidente da União Brasileira de Trovadores, aqui em Nova Friburgo. Isso. E agora parece que dia 24 a 26... De 24 a 26, né? Nós temos os Jogos Florais, 60 anos esse ano de Jogos Florais. 60 anos de Jogos Florais. No finalzinho a gente faz um convite e você fala mais um pouco. Mas aí você me fez a pergunta, então... O que veio primeiro, é isso? Aí depois veio o jornalismo, que na verdade... Eu sempre quis ser jornalista. Tanto que quando eu fui estudar no Modelo, na década de 70... o nosso querido e inesquecível João Carlos me pediu para eu reativar o jornal Mercúrio. E eu ainda falei com ele, mas o que eu vou escrever? Ele disse, dá notícias do colégio e tal. Então eu já tinha essa coisa de querer fazer alguma coisa assim no jornalismo. Depois minha vida se modificou e fui por outros caminhos. Quando foi... depois tive filhos, depois você começa a se dedicar, vai para outros ramos. Mas aí quando foi em 2009, justamente por causa da minha filha caçula, que queria fazer publicidade, fui ver uma oficina de comunicação para ela na Cândido Mendes. A oficina era aberta ao público e era uma oficina de rádio e TV. Eu já fazia programa de rádio há bastante tempo, sou apaixonada. E eu aí fiquei ali naquele ambiente da Cândido, me sentindo em casa. E um dia eu falei com a minha filha, o que você acha de eu fazer também comunicação com você? Que eu pensei, se ela falar que isso vai para EMIC, estudar com a mãe, eu vou baixar a minha crista, né? Mas aí eu falei com ela, Fernanda, o que você acha de eu estudar também, de eu fazer faculdade com você? Ela falou, eu acho legal. Aí pronto, esse legal dela foi legal mesmo. E ela também fez jornalismo? Ela fez publicidade. Mas o curso é junto, sim, né? Formatura foi junto, então... Aí que você vê isso em 2009. Na verdade foi mais para ter o diploma, porque jornalista você já era, você já fazia, assim, né? Sempre me envolvi com comunicação e eu me senti lá dentro da Cândido Mendes, dentro do meu espaço, do meu habitat. Isso me abriu um leque muito grande de conhecimentos, principalmente, né? Porque eu ia para a faculdade para estudar. Bacana. Né? Eu não tinha cansaço. Eu não tinha cansaço, eu passava da porta da Cândido para dentro, era outro mundo para mim. Então você vê, no último ano... Isso foi em que ano? Isso foi... começamos em 2010 e a gente se formou em 2013, nós encerramos, né? Quer dizer, a formatura foi no início de 2014. Então naquele ano, no último ano, que foi em 2013, eu tinha que fazer minha monografia. Eu estava concluindo meu segundo livro, porque eu comecei a faculdade com o sonho de fazer meu primeiro livro, que já vinha há uns 20 anos na gaveta. Na faculdade, em 2011, consegui a faculdade, inclusive me apoiou no meu projeto do primeiro livro. Lancei o primeiro em 2011, mas eu já estava escrevendo o segundo na faculdade. O segundo, ele é uma espécie de diário da minha vivência dentro da faculdade. Eu tenho aqui, do Tanque ao Jornalismo, Elizabeth Souza Cruz. Eu não tinha nem título. Eu adorei o título, eu adorei o livro, é perfeito. Porque um dia o professor Toscano, que era professor de fotografia, deu uma apostila para estudar sobre uma câmera profissional. E eu pensei, por que uma mulher da área do tanque tem que estudar uma câmera, né? E aí eu fiz um poema e o poema ficou muito bonito. E depois eu falei, realmente tem tudo a ver, porque a área do tanque, que eu englobo todo o serviço da casa, é mais ou menos parecida com jornalismo. Por exemplo, você tem uma louça suja, você tem que lavar ela, passar ela com toda a transparência para o outro lado, para o escorredor. A notícia também, você tem que apurar os fatos. Eu fui fazendo assim... Aqueles links, você foi linkando uma coisa com a outra. Com a área do jornalismo, porque todas as duas cuidam da limpeza.
Aí surgiu o título. Que é poesia. Olha só que loucura. Tudo da poema, trova. E o primeiro livro que a gente não falou, Caçar Cometas, Esse né? também. Isso, Esse qual é era o esse meu lado sonho. aí da Porque isso eu aprendi Elizabeth? com minha mãe, né? Gostar dessa coisa de observar o céu. Você tem um céu aqui maravilhoso. E mamãe era pesquisadora de astronomia, estudou o cometa de Halley. E nessa de estudar o cometa de Halley foi que eu me encantei. Mamãe apontava o telescópio para o céu e mostrava Saturno pra gente. Oh, Quer que dizer, maravilha. aí você viu os anéis de Saturno. Isso tudo me encantou. Aí eu comecei a pesquisar a partir do Halley de caçar cometas. A gente tinha um grupo na Rosa Cruz de pessoas interessadas no assunto também. A gente ia para os altos de morro e tal. E eu fui fazendo um diário. Mas depois do diário, que a minha filha caçula, inclusive, que me deu o título sem querer, porque em 97 ela tinha 5 anos e tinha um cometa maravilhoso, e ela botou a mãozinha na cintura e falou: mãe, hoje nós vamos caçar cometas? Eu falei: se tiver bom tempo nós vamos, porque eu não quero não, eu estou cansada. Aí eu botei o título do meu diário de Caçar Cometa. Quando eu pensei em transformar o meu diário e mais os textos que eu já da minha veia de cronista, eu não tive outro título e eu aí fiz assim. Então, que legal. É um assunto que eu também gosto muito. E a gente encontra esses livros ainda? Tem? Como é que tá isso? Não, eu tenho alguns exemplares que você tem que guardar, porque de repente vem uma pessoa, aquela pessoa você sente que ela está interessada e aí você tem que presentear. Mas se quiser comprar, você tá sem. Eu não tenho mais para vender. Não. Na biblioteca tem? Na biblioteca de Friburgo? Tem sim, para quem quiser ler e tal. Na biblioteca do Sesc também tem. E eu empresto o meu, tá? Eu acho que assim, empresto, eu não posso dar porque eu gosto muito e de vez em quando eu gosto de abrir, não, é esse bem segundo, interessante. Inclusive, ele foi interessante porque eu ia fazer um livro, o título seria Poesia Pós o CAN, quer dizer, poesia depois da Universidade Cândido Mendes. Mas quando eu lancei o primeiro em 2011, eu vi que as pessoas gostaram porque eu dedico muito texto, eu conto histórias de Friburgo, coisas que as pessoas me contam eu transformo em texto. Eu falei, se eu fizer um livro só poético, acadêmico, porque eu comecei a fazer poemas, que eu digo que não são sonetos, são sonetes de Elizabeth. Porque a finalidade deles não é apresentar a técnica de se fazer um bom soneto, era para resumir as apostilas. Entendi. Os meus colegas diziam assim: Elizabeth, faz uma apostila aí, faz um poema para a gente entender essa apostila melhor. Todo assunto que me cativava, eu escrevia um poema, né? Não, nos moldes do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, né? Com as rimas. E aí surgiu a ideia de fazer esse livro, mas quando eu lancei o primeiro, eu falei: se eu fizer só com os poemas, eu vou perder muito do meu público. Aí eu fiz ele em 3 partes. Os poemas foram 65 poemas que eu publiquei, fora os que eu não publiquei, que era muita coisa, né? Depois tem uma parte que são alguns textos que eu produzi na faculdade e a terceira parte é crônicas do dia a dia. E aí me fala sobre a neta. Ela veio depois... Depois, né? Ela nasceu. Porque primeiro 2015, veio, né, a trova, depois o jornalismo, com os livros. Uhum. E a neta, que acabou assim nos unindo mais ainda, né? Não, porque você vê que eu sempre fui muito envolvida com criança, né? Tive filhas bem tarde e agora veio a neta. E eu sempre gostei de apreciar o crescimento de uma criança. E você tendo uma criança, né? Que quando a gente tem os filhos, né? Você está tão envolvida com a criação deles que você perde algumas coisas, né? O neto já é diferente, né? Você tem aquele chamego, aquele apego, mas você sabe que tem uma pessoa por trás, que são os pais da criança, que estão cuidando das demandas que a criança tem. Do dia a dia ali, então, né? A neta é isso, ela é divertida. É aquela coisa que a criança não tem, ela quer que você sente no chão, ela não quer saber se você ainda tem junta boa para sentar no chão, ela quer que você brinque de cachorrinho. Isso tudo eu curto muito, né? E acaba transformando isso em poesia também, trova. Imagina o dia a dia. Não, eu ali, tenho né? No meu primeiro livro, no segundo e no terceiro, se eu fizer, que eu já tenho material para fazer, uma sessão só para falar das coisas que as crianças fazem. Então eu acho interessante. Outro dia ela chegou, a minha neta está com 3 anos, né, a Júlia. Ela chegou com um pacotinho desses salgadinhos e ela pegava assim com a mão e enfiava na boca, ainda
empurrava, sabe? Eu olhei aquilo, né? Falei, Júlia, isso tudo é fome? Ela falou, não, vovó, isso é salgadinho. Ai, que Então essas coisas de criança muito que são gostoso. espontâneas, eu curto muito. Sabe? Agora vamos fazer um convite pro pessoal aí pro 24 a 26 de maio para... Sim, no dia 24 nós vamos começar a nossa festa de 60 anos dos Jogos Florais e nós vamos ter uma série de atividades, começando na sexta-feira. Nós temos uma coisa assim que a gente abre nossos Jogos Florais às 6 horas da manhã no programa do Serginho Ferraz, da Alvorada Sertaneja. Da Rádio Friburgo AM. Né? Então, às 6 horas, mas às 3 da tarde nós temos a recepção oficial aos trovadores na Praça de Demerval Barbosa Moreira. Depois temos a Noite dos Magníficos, que é uma atividade na CDL. Temos no sábado atividade na Igreja de Santo Antônio, visita a Praça do Suspiro, a Fonte do Suspiro. Que é onde tem a Praça dos Trovadores. A Praça dos Trovadores ali do Suspiro. A gente legal. faz ali um evento. Já inserimos também na nossa programação uma visita à loja Doce Sader, que ele também é parceirão da gente ali, é um cartão de visita também. Depois à noite, a partir das 17 horas, na oficina Escola de Artes, no antigo fórum, nós temos a Festa da Musa, que a gente insere uma porção de atividades. Apresentação de coral, o coral do Jofre, né, que ano passado participou com a gente, esse ano também já vai participar. Que nós ótimo, temos legal. A nossa presidente nacional, Domitila Borges, que sempre canta, se apresenta também. E a Festa da Musa, que é uma festa cultural, artística. E no domingo nós temos a entrega da premiação na Câmara Municipal. Muito bacana. Infelizmente a gente tem que parar esse papo por aqui, mas dá muita vontade de continuar conversando com a Elizabeth, né? Então o que eu vou pedir a vocês? Para você dar seu like, para você compartilhar, deixar seu comentário, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e também apertar o sininho, porque aí você é notificado quando a gente publica um vídeo novo, certo? Muito obrigada, Elizabeth, de você ter vindo aqui na nossa rede, que eu falo é na rede com Sheila, mas essa rede é nossa, né? É sim. E falar de tanta coisa boa. Eu acho que a gente deveria ter um vídeo para cada assunto, não é não? É verdade, eu quero agradecer esse convite tão gentil, me sinto bastante honrada e agradecer essa chance de estar aqui convidando, então, todos os nossos trovadores, amigos da Trova, para esse evento aí no dia 24, 25 e 26, quando nós vamos receber em torno de uns 60, 70 visitantes de todo o Brasil. Que a cidade toda se prepare para isso, né? E esse ano a gente vai ter aquelas trovas também na Alameda, porque nas Alamedas da Praça de Getúlio Vargas... Nós já temos uma exposição permanente. Isso. Né? Que foi um presente ano passado do Comitê 200 anos. Ah, que bacana. E as trovas estão lá lindas e as pessoas ficam encantadas quando elas vêm a Nova Friburgo, que já tem toda a mística de berço dos Jogos Florais. Maravilha! Tá ótimo, agradeço. então. Gratidão, tá bom?